Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Janeiro foi um mês de um pouquinho de preguiça, eu não estava muito afim de ler, mas graças a Deus janeiro tem 365 dias e eu consegui finalizar a minha meta de leitura. Sem dizer que eu peguei livros muito bons, eu fiquei muito feliz com a minha escolha de leitura e eu vou falar um pouquinho de cada um deles agora. Vamos lá? O primeiro livro que eu li foi Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Gente, que livro maravilhoso este aqui. É sério, eu já gostava da história, que eu tinha lido uma versão resumida dela, eu assisti filme também, então eu gostava da história, mas ler o livro completo foi realmente um outro nível. Essa história é maravilhosa. Mas caso você não conheça, este livro conta a história de Jane Eyre. Desde o momento que ela é pequenininha, morando na casa dos tios, da tia, na verdade, até já adulta. E a Jane é uma personagem que realmente vale a pena conhecer, ela é muito real. A gente começa o livro com ela pequenininha, morando na casa da tia. A tia, na verdade, é a esposa do tio da Jane, que trouxe ela para morar com a família quando os pais dela morreram. E, na verdade, a tia nunca gostou muito dela. Ainda quando ela é bebê, o tio dela morre, mas ele faz a esposa prometer que vai cuidar dela. E a esposa realmente promete, mas como eu disse, ela não gosta da Jane. E então ela faz tudo com uma extrema má vontade e um rancor muito grande. Somado a isso, ela tem 3 primos que também não gostam dela e fazem da vida dela um verdadeiro inferno naquela casa. Então os primeiros anos da Jane são anos de muita angústia, muito medo, muito rancor, mas é aí que a gente começa a ver como a Jane é diferente. Porque normalmente nas histórias a gente pega essas personagens que elas se culpam, elas tentam fazer tudo pra melhorar a vida das pessoas ao redor delas e não sei o que. Mas a Jane não é assim. A Jane, na verdade, não se culpa por nada, porque realmente ela não está fazendo nada, ela só está existindo ali, mas as pessoas ao redor dela se ressentem da presença dela e tentam deixar isso bem claro para ela. Mas ela percebe tudo isso, mesmo sendo muito jovem, e ela faz de tudo para sair do caminho dessas pessoas. Ela faz o que ela tem que fazer e quando ela está livre, ela procura ficar fora das vistas. Mas é quase que uma lei da natureza que quando as pessoas estão ressentidas, elas não conseguem deixar passar. Elas querem ir apurrinhar a pessoa que é a causa do ressentimento. Ou, na verdade, o alvo do ressentimento, né? A causa é a própria pessoa. Mas como eu disse, é aí que a gente vê como a Jane é diferente. Porque mesmo sendo criança e tendo crescido nesse ambiente super hostil, super pesado, e sabendo que está sozinha nesse mundo, ela não abaixa a cabeça. Ela realmente procura ficar fora do caminho, mas quando as coisas acontecem, que ela se vê numa situação que ela precisa se defender, ela se defende. Inclusive batendo de frente com a própria tia. Mas eu vou dizer, eu fiquei muito surpresa com essa personalidade da Jane, mas eu também me senti muito orgulhosa dela por ela ter conseguido se defender desse tipo de situação. Que eu, particularmente no lugar dela, eu não sei se hoje eu conseguiria. Imagine eu, criança, tendo que me defender do jeito que ela se defendeu. Eu achei fantástico, eu adorei. Em todo caso, depois disso, a Jane sai da casa da tia dela e vai morar num colégio interno. Lá ela começa toda a educação erudita dela, mas também uma educação espiritual, porque lá ela encontra pessoas que são muito boas, pessoas que fazem com que ela também queira ser uma pessoa boa, que ela também queira ser como essas pessoas, pessoas pacientes, pessoas que perdoam, enfim, ela começa a mudar também espiritualmente, digamos assim. Depois de ter finalizado sua educação, ela era uma aluna tão boa que ela acabou ficando nesse colégio como professora. A situação dela era muito cômoda, ela estava bem no lugar onde ela estava, mas ela começou a perceber que ela nunca saiu de lá. Ela saiu da casa dos tios, onde ela ficava basicamente presa, para esse colégio, onde ela também fica presa. Então ela decidiu procurar um novo emprego, como tutora particular de alguma família. Ela acaba conseguindo um emprego na casa da família Rochester, onde ela vai educar uma garotinha francesa. E quando ela chega nessa casa, ela fica deslumbrada, porque o lugar é maravilhoso, apesar de parecer um pouco sombrio, os funcionários são muito bons, a menina que vai ser a pupila dela também é muito gentil, ela gostou do trabalho, enfim, ela tá muito feliz ali. Até que ela conhece o patrão dela, o Sr. Rochester, que é uma pessoa bastante incomum. O Sr. Rochester é realmente uma pessoa muito diferente, eu adorei ele. E a convivência dele com a Jane realmente é o ponto alto da história, porque eles passam por várias fases. Ele passa do momento em que ele chega assustando a menina, porque ele é totalmente fora da caixinha, pra época principalmente, mas ele, até hoje, eu acho que ele seria uma pessoa um pouco fora da caixinha. Essa convivência vai se desenvolvendo numa cumplicidade até chegar numa amizade. Até um nível em que os dois estão realmente muito confortáveis um com o outro. E é muito engraçado porque Jane Eyre tem sim uma ambientação meio sombria. A própria casa, com os mistérios dela, enfim, é um ambiente mais sombrio.
Mas mesmo assim, as conversas entre a Jane e o Sr. Rochester eram muito engraçadas, eu me divertia muito com eles. Mas como eu disse, este livro aqui é sobre a Jane e ela é realmente o ponto forte da história. Porque às vezes a gente pega um livro ali que o personagem principal é meio... a gente não gosta muito, mas a história é boa, então a gente releva, enfim. Mas aqui não, aqui a Jane é a força dessa história. Neste momento eu estou me remoendo de não ter o costume de marcar citações, porque este livro aqui tem tantas citações maravilhosas que eu sinceramente eu precisava ter marcado. Ai, que coisa. É a primeira vez que eu tô me arrependendo de não ter marcado uma citação, de verdade, porque valia muito a pena, viu? Mas eu tô me segurando aqui pra não dar spoiler, porque essa história é muito legal, eu queria falar mais, mas eu sei que se eu falar mais eu vou acabar dando spoiler. E eu acho que todo mundo devia ler esse livro. É sério, é um livro pra todo mundo, porque é um livro que fala sobre a vida. Neste livro a gente vê todo o desenvolvimento da Jane, desde criança sofrendo injustamente, ela sofreu várias injustiças, e mesmo assim ela conseguiu de certa forma se defender, e ela conseguiu provar para essas pessoas que elas estavam erradas sobre ela, a partir do momento que ela mesma começou a se tornar uma pessoa mais calma e começou a perceber o outro lado. Ela se tornou sábia o suficiente para conseguir ver o lado da pessoa que estava agredindo a ela. E em vários momentos o caráter, as crenças dela são postas à prova. E mesmo assim ela preferiu se manter firme na linha do que é certo e não do que é fácil. Eu sei que os livros clássicos normalmente são mais parados e algumas pessoas não gostam de ler por causa disso, porque preferem coisas com mais ação. Mas este livro aqui é muito emocionante, ele é muito bom e tem esses pontos que realmente precisam ser lidos e precisam ser discutidos. Além disso, eu vou falar de novo que as conversas da Jane com o Sr. Rochester são muito engraçadas. Não que elas sejam cômicas por si só, mas elas estão tão carregadas de ironia que eu particularmente, quando eu tava lendo, eu achava tão inesperado que eu acabava rindo. Então realmente dá uma leveza pro livro, apesar de ser um livro que tem uma ambientação sombria, apesar de ser uma história um pouquinho mais parada, isso dava uma leveza, dava uma certa... animava um pouco a leitura. Eu vou dizer que eu acho que este foi o primeiro livro clássico que eu li que tinha esse tipo de humor. Eu realmente não tô lembrando agora, mas pra mim foi bastante inesperado e eu gostei muito. E o segundo livro que eu li foi O Jardim Secreto, de Frances Hodgson Burnett. Este livro, na verdade, foi uma releitura pra mim e eu fiquei muito feliz porque eu gostei mais dele agora do que eu gostei da primeira vez que eu li. E eu já tinha gostado, tá? Neste livro a gente começa acompanhando a Mary Lennox, uma menininha que vive na Índia com os pais que não se importam com ela. Então, enquanto ela vivia na Índia, ela era totalmente esquecida por todo mundo, exceto os funcionários que eram obrigados a conviver com ela. E essa era uma grande obrigação, porque ela era uma criança extremamente chata. Infelizmente aconteceu um grande surto de... eu não estou lembrando do que exatamente agora, mas aconteceu um grande surto de uma doença na região que ela morava, e todo mundo que não fugiu morreu, exceto ela. Por algum milagre a Mary sobreviveu, mas ela estava totalmente sozinha. Então alguns arranjos foram feitos, foi descoberto que ela tinha um parente na Inglaterra e a menina foi enviada para morar com ele. Chegando nessa casa, ela tem o primeiro choque de realidade dela, porque na Índia ela era uma pequena ditadora, ela fazia o que ela queria, quando ela queria, ela brigava, ela batia, ela era infernal. Mas quando ela chega na casa do tio dela, ela percebe que ali não vai ser nada disso. Primeiro porque o próprio tio dela nem fica nessa casa, ele deixa todo o manejo das funções ali nas mãos dos funcionários. E esses funcionários têm mais o que fazer do que ficar paparicando ela. Segundo, porque assim que ela chega, a governanta já avisa pra ela que a casa toda está trancada. Ela vai ter apenas 2 quartos, que é o quarto de dormir e um quarto de brincar dela, que são dela. O resto é totalmente fora dos limites. O segundo choque de realidade dela foi perceber o quanto ela era dependente das pessoas para absolutamente tudo. No primeiro dia dela, ela conhece a Marta, uma funcionária que foi até ela para levar a comida dela apenas, porque ela comeria nesse quarto dela, ela não poderia ficar saindo zanzando pela casa. Mas quando a Marta chega, a menina pede que ela faça tudo para ela, inclusive vestir. Ela não sabe colocar as próprias roupas. O choque de realidade dela, na verdade, é que a Marta é uma pessoa muito franca. Ela fala exatamente o que ela pensa. E ela falou pra Mary exatamente isso, que é absurdo uma menina da idade dela não saber se vestir, enquanto a irmãzinha dela, de 4 anos, já se veste, se penteia, se lava, enfim, é um absurdo. E é aí que a Mary começa a perceber a realidade nova dela. Ela percebe que ela foi extremamente paparicada, que ela não sabe fazer absolutamente nada. E neste lugar novo, ela vai ter que aprender, porque ninguém vai fazer isso por ela. A Marta também é responsável por fazer com que a menina saia de casa, que ela vá visitar os jardins da mansão e faça um pouco de exercícios, porque é absurdo a criança ficar parada dentro de casa sem se mexer.
E é nessas saídas que a Mary descobre o primeiro grande segredo dessa mansão, que existe um jardim secreto. Também é durante essas saídas que ela começa a fazer amizades. Ela descobre um jardineiro muito mal-humorado e um passarinho muito animado que quer realmente fazer amizade com ela. E é por causa desse passarinho que ela finalmente descobre o jardim secreto. O problema é que ela não entende nada de jardinagem e ela não sabe como fazer para esse jardim reviver. Mas aí novamente é a Marta que dá a solução para ela, porque ela tem um irmão mais novo que entende muito de plantas, de natureza em geral. Então a Mary divide o segredo dela com o Deacon, o irmão da Marta, e os dois começam a trabalhar no jardim para reviver tudo que tem lá. Nesse meio tempo, a Mary descobre o segundo grande segredo dessa mansão, que ela tem um primo, o Colin, que fica escondido por ser uma pessoa com problemas de saúde. O Colin vive preso à cama dele porque ele acredita que ele é muito doente e que ele não tem muito tempo de vida. E algum dia, muito antes dele se tornar adulto, ele vai dessa para melhor. Encontrar o Colin é o terceiro choque de realidade da Mary, porque encontrar esse primo briguento, birrento na verdade, faz com que ela perceba o quanto ela era chata. O Colin é o espelho dela e não foi nada agradável perceber isso. Em todo caso, da mesma forma que a Mary teve salvação, o Colin também pode se salvar, mas ele precisa de um pouquinho de ajuda. E a ajuda vem justamente da Mary. E os dois são muito ajudados por toda a família da Marta, que eu amei, adoro todos eles. Mas eu vou ser sincera, eu adoro o filme deste livro aqui. Mas eu fiquei muito chateada a primeira vez que eu li, de perceber o quanto essa família foi esquecida. Eles nem foram mencionados. Eles são muito importantes nessa história, eles são muito legais. E eu queria que eles tivessem aparecido mais, mas mesmo assim eu adoro o filme é fantástico. Mas voltando pro livro, é claro que essa história aqui também é maravilhosa e eu fiquei muito feliz de poder reler a história e perceber mais detalhes que da primeira vez meio que passaram despercebidos. É um livro muito leve, muito gostoso de ler, mas você consegue tirar várias lições de vida daqui, sabe? É um livro que vale muito a pena ler, de verdade. E o terceiro livro que eu li foi Sociedade das Relíquias Literárias, de vários autores. Esse é um livro de contos de vários autores diferentes, mas os contos não têm exatamente um tema. Então a gente tem comédia, aliás o primeiro conto é muito divertido, eu morri de rir. Tem mistério, tem suspense, enfim, tem vários tipos de contos aqui e são todos muito bons, de autores muito renomados. Tem o Arthur Conan Doyle, tem H.G. Wells, tem o Hawthorne, enfim, são vários autores de renome. Os contos aqui são muito bons, muito bem escritos. E como eles não têm um tema específico, se você está procurando uma leitura rápida, mas não sabe exatamente como é que está seu humor, que tipo de coisa você quer ler, tá aqui uma boa indicação. E o último livro que eu li foi Contos Fantásticos Chineses, de vários autores. Este livro é um compilado de vários contos, lendas, mitos chineses, de vários autores diferentes e de várias épocas diferentes. O mais velho aqui eu acredito que seja de 1500 alguma coisa. Uma coisa que eu achei interessante é que vários desses contos falam sobre os deuses e religião, taoísmo, budismo, confucionismo, coisas que eu particularmente não sabia. Então, além dos contos serem muito interessantes como história apenas, eles também têm bastante carga cultural. Só uma coisa que me incomodou aqui, não que incomodou de fato, mas eu achei estranho, sabe? É que todos esses contos, ou pelo menos a maioria deles, foi retirado de um livro ocidental. Então, alguém saiu daqui do Ocidente, foi lá para a China, entrou em contato com essa cultura, com esses contos e transcreveu para o público daqui. Então, você tem várias notas de rodapé que falam aqui, por exemplo, conto retirado do livro The Chinese Wonder Book. Então, assim, alguns provavelmente foram adaptados. Então, com certeza, se você tem o registro aqui, né, provavelmente um inglês, um americano, se você tem esse registro aqui, você com certeza tem o registro original de lá. Então, eu achei que deveria meio que ter pegado o original e não esse que talvez pode ter sido transcrito na íntegra, mas também pode ter sido adaptado para o público daqui, né? De qualquer forma, o livro é muito bom. A maioria das histórias eu realmente não conhecia. Algumas são muito famosas, a gente acaba ouvindo, mas o jeito como ele foi contado também é muito legal. Valeu muito a pena ler. E é isso, esses foram os livros que eu consegui ler no mês de janeiro. Fiquei muito feliz, porque como eu disse, eu não estava muito animada para ler, mas todos os livros que eu li foram muito bons. Fiquei muito feliz. Espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, me dá um joinha e se inscreve no canal, hein? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.